a gente está aqui, como sempre, na Paulista 900. Hoje para fazer um programa super especial com uma pessoa que pintou aqui na Paulista 900, nesse prédio, durante o ano de 88 e que fez furor. É uma pessoa que, aliás, tem uma das especialidades dela é fazer furor. Ela é uma pessoa que a revista Veja chama de excêntrica. Renata Falzoni, uma virginiana com ascendente em Sagitário, que realmente tem uma paixão alucinante pela aventura. Renata, você sempre foi assim, uma menina levada da breca, assim, com esse lado criança, muito desenvolvido? Desde que eu me conheço por gente, eu adoro estar aí andando em muro, pedalando pela cidade, né? Eu tenho um grande prazer mesmo de estar vivenciando os fatos, né? Acho que depois a gente foi buscar na carreira profissional, virava jornalista, porque o jornalista é o único profissional que realmente tem o privilégio de ser testemunha das coisas, né? Você fez arquitetura antes de jornalismo? Pois é, eu sou arquiteta, mas a arquitetura foi uma coisa que passou na minha vida, mas nunca deixou de ser, porque eu me considero uma arquiteta de ideias, arquiteta de imagens, tá certo? Hoje em dia, eu estou buscando levar minha vida profissional para redigir projetos, todos eles ligados àquilo que as pessoas chamam de aventura, mas é uma coisa que é mais do que aventura, é aventura séria, com cunho mais do que ecológico, com cunho cultural, tá certo? E providenciar o devido larjan, né, para conseguir viver disso, tá certo? Enquanto isso não chega lá, eu consegui só viver desses meus projetos, tá certo? Que atingem basicamente a área de ciclismo, alpinismo e off-road, não é? Enquanto eu não conseguir viver disso, eu estou fotografando profissionalmente, levando a fotografia com grande amor e afim que é o que eu levo para viver, tá certo? Meu sonho é voltar a ser fotógrafo amador, porque amador é cunho de amor. Então quando você ama mais ainda o que você faz. Eu sei que você com 8 anos de idade já filmava em Super 8 e fotografava e tal. Como é que é essa vocação tão precoce para fotografia, para imagem? O meu avô foi uma pessoa que veio para o Brasil para trabalhar na Kodak. Ele sempre teve uma paixão muito grande por fotografia. Isso, sei lá, nos 30, né? E até antes, meu pai de 25. Então, meu pai herdou isso dele e ele, quando eu tinha 8 anos de idade, eu já tinha uma máquina de filmar, tá certo? Que era do meu pai, mas que ele jogava na minha mão. E eu lá filmava lá, meus cachorros, minhas subidas de muro, tudo mais, a gente filmava. Eu, infelizmente, perdi todos esses filmes. Eram 8mm, coisas lindas, lindas, lindas. E eu até gostaria de revê-los, porque eu consigo ver nas minhas fotos muito antigas, às vezes um tipo de enquadramento por instinto, bom, mal resolvido, porém com uma filosofia boa, né? Coisas incríveis. Eu adoraria estar filmando. Você tem vontade de fazer cinema? Eu tenho vontade de fazer cinema e eu gostaria muito de trabalhar em televisão. Para uma coisa incrível, uma coisa que eu não estou conseguindo viabilizar isso. Porque eu não estou a fim de manter um programa de televisão, eu estou a fim de ter condições de fazer produções independentes, sem ter que manter uma estrutura do tipo assim, do olhar eletrônico, coisa assim, entendeu? Alguma coisa leve, para você não ter despesas muito grandes, para você conseguir voar mais longe. Porque a televisão não voa muito longe, porque ela é muito pesada mesmo, uma tique, peso, carros. E eu sou leve, eu vou a pé, eu vou voando. Você podia ser uma abelha. Especial, né? Tá aí. Estamos contratando Renata Falzoni aqui no Paulista 900 para ser abelha especial em 89. Quem sabe isso não é uma novidade aqui na TV Gazeta. Ô, Renata, vamos falar um pouco de cinema. Você disse que você gostaria de filmar, de fazer televisão. Você é uma pessoa muito cinematográfica? Você vai ao cinema? Você tem algum filme que tenha feito a tua cabeça? Algum filme que você citaria, assim, como um filme especial? Uma coisa curiosa, você fala de cinema, eu me lembro de fotos, né? Eu, assim, as histórias do filme, os enredos dos cinemas, eles assim que eu saio de cinema, para mim já diluem, né? Ficam grandes cenas. Por exemplo, assim, de imediato eu me lembro, assim, por exemplo, aquela do Kubrick, do Iluminado, aquele menino pedalando naquele carrinho, e atrás dele tem um cara correndo com uma câmera, que é um Steadicam, que é uma câmera que você corre e não treme. E é muito lindo, então aquela cena, e tem o áudio, né? Que o carro e aí depois ele depara com as gêmeas e vem toda aquela cena forte, né? Outra cena, por exemplo, acho que é do Coppola, né? Las Vegas, um filme que fala eu não me lembro muito bem a história, mas eu me lembro que ele começava assim, a câmera ela vem de uma grua, passa por um estúdio, né? Por cima do que seria Las Vegas ou outra cidade assim, de jogo, eu não me lembro, podia ser outro lugar, não sei. Aí ela entra por dentro ela vem com grua, né? Alta, grande, monstruosa, grande mesmo, você vê os carros pequenininhos. Aí ela entra assim por dentro da sala, atravessa a janela, né? Um take só, né? Atravessa, passa uma parede, não sei o que lá, e vai cair no espelho, o camarada está lá e aí entra por introspecção. Então, cenas como essas eu realmente me piro. Quartz, né? Eu tive em Serra, o cara subindo, um cara que se acidentou, aquela uma câmera lenta, 2 caras subindo um corpo, não inanimado, porque o cara só devia estar ferido.
E eu vivi, né, uma cena assim, né? Então aquele negócio me marcou. Como é que você pode estar tão longe, fotografar um negócio desse, ser real, não ser montagem, não é? Essas coisas me marcam. Agora, cenas, enredos, são coisas que, para mim, vão embora um pouco, assim. Eu me perco um pouco. Você está falando da aventura, né? Das coisas que você já viveu. E eu sei que quando você era garotinha, você tinha uma paixão toda especial pelo Batman. E que você até queria ser uma Catgirl. Lembra um pouco desse tempo? E de como é que você foi? Como é que foi a Renata criança? Porque eu acho que você conserva muito essa criança no teu espírito, no teu trabalho até hoje. Mas como é que era esse tempo em que você era uma Batgirl, uma Catgirl? O que eu acho importante dizer é que eu tinha 15 anos de idade nessa época. Uma senhora. Uma senhorita, aliás. Pois é, né? Com 15 anos tem muitas pessoas que têm filhos aí. Então, entre os 13, entre 12, 15 foi assim, quando eu realmente larguei isso. Entre 12 e 15 anos, realmente eu vivia os matos, aquelas antigas florestas do Morumbi intensamente. Tá certo? Eu conheço mais do que ninguém aquela Fundação Oscar Americana, eu conheço cada árvore daquilo, cada cipó daquilo, a gente balançava muito em cipó, tudo. E a gente vivia uma fantasia, tá certo? Que era um misto de Batman, né? Eu era Catgirl, né? Meu negócio, uma paixão por felinos é forte, né? E mistura também com Tarzan, uma coisa assim de você ter uma integração com o mato. Mas no fundo, você tirando toda a simbologia do que você tinha na proposta. Você criança, você tem assim uma proposta de imagens que você assiste na televisão, então que você se projeta. Mas, na verdade, eu estava apenas vivendo intensamente o meu espírito ecológico. Tá certo? Hoje em dia eu reconheço isso. Puxa, eu amo aquele mato, amo aquele chão, aquelas sempre vivas, eu estou vendo as cenas, entendeu? E eu gostava mesmo daquela natureza, tá certo? Então eu tinha o privilégio de poder viver intensamente a natureza, acrescentando fantasias que me eram impostas pela televisão. Eu não sou contra isso. Mas é que eu misturava um pouco. Foi assim que eu descobri meu espírito de amor à natureza. Amor mesmo. Você está falando de amor à natureza, de aventura, dos seus projetos, dessa coisa de patrocinar projetos e tal. De repente eu acho que você é mais ou menos a outra metade da laranja do Amir Klink, que é uma pessoa da tua geração, um paulista também super apaixonado por aventura. Como é que é o Amir Klink para você? Ele é teu ídolo? É uma coisa curiosa, né? O Amir Klink fala para mim, fala que eu não faço que ele não faz o que eu faço. E eu falo para ele que eu não faço o que ele faz, tá certo? Mas uma coisa eu não fiz o que ele fez, eu não consegui um patrocínio tão bom. Mas ele é muito bom. O Amir é um cara muito bom, um cara que sempre soube o que quis. Tá certo? E objetivou direito e mandou bala e teve estrutura psicológica para saber o que ele queria. Tá certo? A origem dele é bem diferente da minha, tá certo? Ele é um cara de mar, tá certo? Eu sou uma pessoa de terra, tá certo? Ele é uma pessoa solitária, eu sou uma pessoa que divide solitariamente, é um pouco diferente, tá certo? E ele é genial, O Amir é um cara genial. Você fez recentemente uma viagem à Patagônia, uma viagem que me lembra um pouco a tal travessia do Atlântico. É claro que a travessia do Atlântico tem todo aquele lance da solidão, o mar e tal. Mas essa tua viagem para a Patagônia também foi uma coisa batalhada, uma coisa que você conseguiu, porque foi um projeto teu que deu certo. Fala um pouco desse pedaço. Ele deu certo no sentido do sucesso, assim, ele financeiramente foi um desastre, é isso que eu quero dizer. Ou seja, o projeto Cone Sul, como a gente chama, foi a necessidade que eu tinha numa determinada época da minha vida de aprender a escalar em gelo, tá certo? Fazer alpinismo em gelo. Ia ter um curso de gelo e tudo mais, e de repente, no dia 2 de setembro, eu me lembro que era meu aniversário, nós estávamos sentados em cima da minha cama, pensando como é que a gente vai viabilizar o preço de uma corda. E aí já pensamos num jipe, já pensamos numa equipe assim assado, e já montamos o projeto, e os meus cabelos brancos, que são bastante já, eles nasceram nesse dia, começaram a nascer nesse dia. Eu me lembro assim que quando o Dr. Zé Luiz Ladejaz, ele chegou e falou assim, tudo bem, tá aqui teu jipe, ganhei por cansaço, tá aqui teu jipe, vai, porque ele queria me dar 2. Para de encher o saco, vai embora daqui. Ele queria me dar 2, ele estava certo, ele queria 2, porque um só é perigoso, então 2, fazer uma... Só que eu não tinha dinheiro nem para botar em um, imagine 2. Então quando eu saí com aquele jipe, assim, eu sabia, quer dizer, quando eu saí eu sabia que ia ter o jipe na minha mão, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque automaticamente eu tinha uma dívida de $5 mil na praça, que era para poder concluir o que eu havia prometido, e eu não tinha. Então foi a partir daí foi um sonho pesado, tá certo? Porque uma coisa eu tenho, tá certo? As pessoas pensam que eu sou porra louca,
tá certo? Eu tenho a meu movimento, falo muito palavrão, tá certo? Eu sou uma pessoa bastante desinibida, mas o que eu falo, o que eu vou fazer, eu faço. Sim. Então, é uma coisa assim que... Mulher de palavra. Não, eu acho que todo mundo tem que ter, tá certo? Infelizmente, o brasileiro, eu acho que eu tenho origem italiana, o italiano também é meio carcamano, né? Eu acho que isso aí vem da minha mãe, não sei, uma coisa de fibra. Eu só falo o que vou fazer, eu não falo o que vou fazer, o que eu acho que não vai dar para fazer. Eu nunca prometo nada sem achar, olha, é ponta firme, vai sair, tá certo? Então, você pensa que empresário me recebe, Paula? Não é assim. Eu telefono, eu levo uma canseira. Minha secretária, coitada, sofre, ninguém me atende, porque... E, por louquice, ninguém dá crédito. Vamos falar um pouco desse lado, vamos falar um pouco da Renata Falzoni, que é uma mulher bonita, que é mãe, que tem uma filhota de 7 anos de idade, mas que rompe de uma forma bastante clara e até radical, eu poderia dizer, com o estereótipo da mulher, né? Você é um rapazinho, você se comporta como um rapazinho, você fala como um rapazinho, você tem cabelo curtinho, você se veste como um rapazinho. Você nega, de uma certa forma, ou nega talvez não, ignora o trejeito da feminilidade. Quer dizer, fica difícil para um empresário meio careta mesmo receber uma moça trajada assim e falando assim. Quem sabe passe por aí um pouco essa rejeição. Você já pensou nisso? Eu acho que ele primeiro precisa me encontrar, me ver, para ele poder sentir isso, tá certo? Mas falando disso, né? Isso é uma coisa, é um capítulo para um programa inteiro, tá certo? Eu tenho uma postura muito crítica frente à postura feminina, como ela é colocada. E aí não se sabe quem veio antes, o ovo ou a galinha, tá certo? A mulher foi criada para ser dependente, para poder pedir, para dar a mão, e todas aquelas histórias que a gente lê da carochinha. Outro dia eu estava lendo também que as próprias cartilhas colocam a mulher numa posição submissa e tudo mais. Quer dizer, quem vem antes, o ovo ou a galinha? A verdade é que o homem mais ou menos impôs isso para a mulher, a verdade é que a mulher fica sentada esperando isso porque é muito mais cômodo. E eu tenho uma postura muito crítica frente a isso, tá certo? Eu tenho assim uma postura realmente crítica frente à passividade das mulheres, que elas realmente não se mexem, não fazem nada, etc. Existem muitas que não são assim, tá certo? Muitas. Você, por exemplo. Mas escuta, mas eu passo rima, eu passo batom, sou toda... O que você acha disso? Eu não sou nada contra, mas eu não faço. Você não? Por que você não faz? Eu me sinto mal, eu posso até colocar, né? É uma coisa meio pesada, se explicar isso daí. Eu às vezes até brinco, né? Que eu me sinto uma pessoa, realmente me sinto uma pessoa duplamente homossexual. Ou seja, eu me sinto um homem. Eu realmente me sinto um homem. No entanto, eu sou trans homens. E é uma coisa então vamos devagar. Calma. Este assunto é interessante. Você é uma mulher de 35 anos que tem uma filha e que se relaciona com homens. Você não tem nenhuma tendência homossexual, ou seja, você não gosta de se relacionar com mulheres, como algumas outras mulheres aí. Eu tenho todas as tendências homossexuais, porque a minha relação com os homens é de um companheirismo tão grande que eu só conheço entre os homens. Então é uma coisa muito curiosa. Se me coloca um bando de 30 homens, dali 15 minutos nós estamos 31. Tá certo? E nenhum deles, quer dizer, pode até passar pela cabeça dele, me flertar e tudo mais. Isso nunca vai passar como um desrespeito que às vezes passa, tá certo? O homem tem uma relação com a mulher, quer dizer, não generalizamos, hein? E o machismo faz com que os homens muitas vezes desejem uma mulher e achem que esse desejo possa vir a ser alguma coisa meio perigoso para esse lado, mas eu vou completar para não ficar por lá. Pode ser alguma coisa assim meio depreciando, ou seja, muitas vezes o homem deseja uma mulher depreciando ela, tá certo? A relação que ele tem com uma prostituta, por exemplo, sem que isso seja generalizado, tá certo? Eu acho que os homens amam as mulheres amam os homens, e é desse amor que nós temos que nos nutrir, tá certo? Eu acho Mas você acha que ela vira um pouco objeto na mão dele, é isso? Continuar. Então, o que eu ganho em relação ao grupo dos homens? Justamente o respeito deles podem até me desejar, mas sempre com uma relação de igual para igual. Então, muitas vezes os homens se fragam me desejando como se desejam a eles mesmos, ou homossexualmente. Sim. É muito curioso você estar assim no meio do mato, num grupo de 20, 30 deles, que muitas vezes acontece, e criar eles mesmos se flagrarem nisso e começarem a conversar sobre isso. Sim. Porque em muito pouco tempo eles começam a ter comigo o papo que eles têm entre si, de desejar ir em baixo nível, em palavra de baixo calão, conversar comigo o que eles acham de fulano, de ciclano, de beltrano, e eu divido com eles isso. Sim. Eu divido esse lado machista entre eles. Então, a partir daí eu já começo a jogar, mas espera um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui? Ou então, eu sempre caio de mim o centro da questão fora, né? Eu não gosto muito de ficar nessas horas tendo eu o centro da questão. Mas eu jogo sempre a proposta da discussão da relação entre eles, entendeu? E o que é uma mulher entre eles. A verdade é que uma mulher, quando ela se coloca como um objeto sexual ou um objeto desejado lá na hora,
Não que eu não queira ser desejada, hein? Mas um objeto de desejo lá na hora é uma coisa que desequilibra muito o trabalho deles. Então, eu para ter total proveito, total otimização do trabalho dos homens, enquanto equipe, enquanto grupo de trabalho, enquanto grupo de colegas, de coleguismo, enquanto equipe de montanha, tá certo? Que é tudo coisa de top, de sobrevivência. Nessas horas não pode ter discussão, não pode ter divisão, não pode ter racha. E uma mulher solta lá, abanando, esfregando o rabo, dá racha. Você está entendendo? Então você tem que saber trabalhar. Dá racha. Então eu critico muito a postura da mulher que fica disseminando discórdia entre os homens e fica criando assim, conflitos entre eles. Assim. Eu acho que eu aprendi muito bem a trabalhar em grupo de homens. Assim, eu não conheço ninguém que faça tão bem quanto eu. Desta maneira. Porque eu acho que tem mulheres que se impõem com uma feminilidade delas. E eu talvez admire mais elas por isso, porque realmente eu não consigo. Mas não é do meu feitio. Eu não acho que eu seja diferente. Entendeu? Você não acha que os rapazes se assustam um pouco com você? Porque você tem uma postura bem diferente da maioria das mulheres. Você é direta. Quando você vê um gato e fica interessada nele, você é uma pessoa que paquera diretamente ou você espera? Como é que funciona essa relação? Eles não se assustam um pouco com o teu jeito de ser? Aí nessa hora eu tenho a vantagem de ser mulher também, tá certo? E saber trabalhar muito bem com isso, né? Com feitiço feminino, tá certo? Que é, eles realmente, os homens, eu tenho pena deles às vezes, porque se você for uma pessoa ruim, você acaba com eles, entendeu? Porque eles são bons demais, tá certo? Eles têm um lado maravilhoso, eles se apaixonam, eles são gatos mesmo, tá Eles certo? são mais ingênuos que as mulheres apaixonadas. Agora, o negócio de se assustar, eu sei trabalhar direito com isso. Raramente eu assusto uma pessoa, raramente. As pessoas que mais se assustam são geralmente as pessoas mais machistas. E com elas eu também sei trabalhar. Tá certo? Você não pode, por exemplo, agredir um camarada machista se mostrando muito independente. Eu também não é que vai me mostrar dependente, mas eu talvez não me mostre muito. Tá certo? Porque o camarada se sente agredido de ver, pô, uma mulher aqui empurrando meu caminhão atolado, como é que é? Tá certo? Pode criar conflito. Tá certo? Estou falando isso porque aconteceu isso. Eu desatolei um caminhão, o cara ficou ruim. Quer dizer, uma situação. Onde foi isso? Isso não foi nem comigo, foi um jipe, num curso de jipe que houve. Realmente, o cara ficou chateado comigo. Ele atolou o jipe e tinha que ter todos os homens fazendo força e eu dentro do cara, que eu era que menos força tinha, né? Não dá para você comparar. Aí você desceu de lá e foi lá e Eu tirei o jipe numa boa, quer dizer, porque a mulher tem pé de moça. Pé de moça é importante para você desatolar um jipe numa lama. Sei. Não adianta vir na porrada que não funciona, tem que ser pé de moça. Certo? Então eu acho que, não é que isso daí eu tenho muito esse domínio. Eu não tenho medo de estar numa serra pelada com 300 mil homens, eu não tenho medo de estar dentro de uma gruta, de uma mina com outros 500 caras, assim, porque realmente eu falo a mesma linguagem, eu me sinto igual e eu rapidamente coloco eles igual para igual. E às vezes é muito gostoso o tipo de amizade que sai a partir daí. Quando, repare, eu fico com medo das pessoas entenderem mal. Não é que eu não queira ser desejado, não é que eu não seja mulher perto deles, mas é que me é muito gratificante quando eu sinto que o respeito que o cara tem comigo é um ser igual mesmo, entendeu? Just happen to be a woman, entendeu? De repente, porra, e ela é mulher, né? Quer dizer, ainda por cima. Eu já tive declarações de caras bêbados falando assim, porra, você é o primeiro amigo mulher que eu tenho, entendeu? Sabe, coisas assim. E puxa, eu gosto disso, certo? Você citou no meio da conversa Serra Pelada. Serra Pelada foi uma grande aventura sua. Publicada já em revistas, comentada e tal. Conta pra gente um pouco isso. Você falou que pé de moça desatola jipe. Pé de moça ajudou você lá em Serra Pelada ou você realmente se viu em maus lençóis? Bom, de repente o público já deve estar cansado dessa história de Serra Pelada. Serra Pelada houve um acidente e eu desci lá embaixo para fotografar um bando de cadáveres que estavam sendo desenterrados e de repente não era interessante para uma estrutura que eu estivesse fotografando aquilo lá e tentou se colocar os garimpeiros contra mim e eu tive que me safar de uma situação que, se eu não tomasse cuidado, eu poderia ser linchada. Tá certo? Só que eu tinha lá meu homem, né? O homem que é? É a areia masculina. Tá certo? Eu tinha uns 3 metros de homem assim do meu lado que todos queriam que eu estivesse fotografando. Então, eu soube trabalhar também com isso, tá certo? Eles realmente queriam me pegar de porrada e houve um diálogo e foi tudo no diálogo, tá certo? No final, ficou um pouco mais feio, porque o cara falava, melhor você ir embora, senão eles vão te linchar, etc e tal. E eu queria ficar, imagine, eu queria ficar, os caras tirando aqueles cadáveres. Na véspera tinha saído de lá o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro que está na Magnum, ele tinha saído de lá para publicar um material que está veiculado na Europa inteira, ele tinha saído da véspera, aquele baita acidente, quer dizer, eu tinha que estar lá, todo fotógrafo do mundo tinha que estar lá, né?
Aí eu tô saindo, realmente tinha que sair, percebi que se eu não saísse, podia me meter mais lençóis, eu estava saindo, eu botei a mão naquela, adeus mamãe, que é aquela escada, e nesse momento veio um cara que quis tentar tirar a minha máquina, tá certo? Como sempre acontece nessas horas, já não é a primeira vez que me acontece isso, nem a última. Tá, na hora que eu queria sair, percebi que o cara ia tirar minha máquina, eu já fiquei muito danado na vida, porque, puxa vida, tira minha máquina, tem fotos, outras fotos, não vai, imagina, não vai tirar nem nada. Aí começa um tiroteio, bang, 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 era o pessoal da Polícia Federal, solta a menina, etc e tal. Aí eu subi a escada rapidamente. Bom, em suma, resumindo, o fato de eu ter subido naquela escada, com aquele pé de anjo, eu criei respeito, o pessoal, os garimpeiros começaram a me respeitar, porque eles acham que mulher não tem condições de subir aquela escada, tá certo? E aquilo mudou, inverteu um pouco o quadro. Eles sempre acharam que eu fosse um espião. Eles nunca deixaram de achar que eu fosse um espião da Vale do Rio Doce, no caso. Mas passaram a me respeitar. Falando em respeito, a tua família, como é que a família Falzoni, uma família de alta classe média, uma família super chique, aceita a única menina da casa, você tem 3 irmãos, mas você é a única mulher. E você não entrou exatamente no padrão que se espera de uma menina de educação burguesa, quer dizer, aquele casamento bonitinho na igreja e tal. Você tem uma filha, você se casou, você viveu com uma pessoa, mas você tem uma vida muito diferente do que eles esperavam. Como é que teu pai reage, tua mãe, teus irmãos? Eu acho que todos eles se habituaram, tá certo? Minha mãe acho que sofreu muito, realmente, eu era para estar casada com um cara rico, tá certo? E recebendo pessoas na minha casa, e ter uma educação realmente refinada, eu falo várias línguas, tá certo? Quer dizer, eu realmente fugi do padrão, mas acho que meus irmãos, a gente sempre brincou junto, tá certo? Quer dizer, esse Batgirl, tá certo? Esse negócio a gente brincava junto, eles faziam parte disso. Quer dizer, então no fundo, eles torcem muito por mim, tá certo? Eu respeito muito eles. Eles são bem diferentes de mim, todos eles são casados direitinho, todos eles têm lá o steady work, né? Eles trabalham direitinho. Eu estou falando muito inglês porque eu estou com um escocês na minha casa, com a perna quebrada. Então, de repente, as palavras vêm, parecem snobismo. Mas aquele trabalho de padrão, terno e gravata, não dá e para eles dá. Tá certo? Eles torcem comigo. Agora, meus irmãos, o Roberto, por exemplo, escalou comigo aqui entrando da Globo, tá certo? O Henrique, que é o mais velho, pedala comigo toda vez. O Ricardo ainda está meio paradão aí porque não está fazendo plantão, está numa fase meio difícil, mas sempre que pode a gente faz coisas juntos, né? Conta essa história da escalada da antena da Gazeta. Da Gazeta. Isso aí foi o seguinte, eu trabalhava como fotógrafo na Folha de São Paulo, né? Uma época da minha vida, eu fui fotógrafo da Folha. E saturou. O fotógrafo na imprensa, ele meio que não tem para onde ir, porque não existe editoria de fotografia, não existe pauta para fotografia. O fotógrafo na imprensa brasileira, ele é um apertador de botão e não sai disso daí. Poucos conseguiram sair daí. E os que saíram estão fazendo fotografia independente, não estão nos empregos, não estão desenvolvendo trabalho vinculado a nenhuma empresa. Então, numa dessas de querer sair, existiu uma chance, uma proposta que eu fiz para a Folha, que durou apenas 2 meses, que eu trabalhava no caderno de turismo da Folha. E no primeiro dia que eu sentei para fazer uma matéria sobre mergulho, eu ouvi um comentário do Thomas Fischer, falou assim, pô, Renata, por que você não vai escalar a antena da Globo? Eu falei, obrigada, boa ideia. Aí já comecei a produção. Quer dizer, escalar a antena da Globo foi muito fácil, perto do que foi conseguir a autorização a subir lá em cima. Autorização da Globo. Da Globo. Mas, em suma, o que é importante dessa escalada não é tanto ela em si, tá certo? São 2 coisas importantes nela. Por exemplo, a matéria que eu fiz em relação à escalada na antena da Globo não ficou no oba-oba do alpinismo. Isso é muito importante. Eu escrevi um super texto sobre a história da Avenida Paulista, assessorada pelo nosso querido amigo Benedito Lima de Toledo, que já estava fazendo aquele livro, entendeu? Quer dizer, então todo o trabalho que eu faço tem aquele cunho cultural, quer dizer, não ficou no oba-oba. É claro, agora eu dei Fantástico. Por que nós demos Fantástico? Não é porque eu estava fazendo a história da Avenida Paulista, tá certo? Não, sim, porque eu estava escalando a antena da Globo. Da Rede Bobo, que nem você fala. Rede Bobo. Eu não. Quem que fala? Ouve-se por aí. Ouve-se por aí. Então, voltando atrás, então você, de repente, você tem que saber fazer associar os teus projetos com alguma coisa que dê espaço na imprensa. Então, eu estou tentando viabilizar isso na minha vida profissional. E não ficar no oba-oba, porque com o oba-oba você consegue espaço, mas se você não tiver seriedade, você não se firma no espaço que você consegue, tá certo? Agora, então, isso daí foi um estopim desse tipo de trabalho que eu estou realizando, tá certo? Que é uma coisa que eu tenho denominado que é o projeto Informa, que é uma coisa maior, que é coisas mirabolantes associadas com alguma coisa de interesse que resta, que não seja só um oba-oba, só uma coisa mirabolante, alguma coisa que resta, alguma pesquisa, para poder estar trabalhando e fazendo o que você quer, tá certo?
Agora, acho que foi isso daí, né, em relação à antena da Gazeta. Vamos falar um pouco de música. Chico Buarque de Holanda era um ídolo? Adoro o Chico, adoro. É curioso que eu tenho a foto dele nu e não tenho nenhum autógrafo dele. Conversei 3 minutos com ele, não mais. Eu gosto muito da Ed Mota. Esse rapazinho moço que vem aí, Ed Mota, né? Esse cara é bom, eu acho que dos novos, eu não estou desmerecendo os outros, mas eu notei esse rapaz. Outros novos não tenho notado tanto, eu tenho passado mais superfluamente. Felipe Iglesias é um cara que eu gosto, porque eu estou lá escrevendo no meu computador, estou lá ouvindo aquelas músicas delirantes dele, tá certo? Sei lá, Pet Martini, esses caras eu gosto muito. Agora, eu parei um pouco no tempo na música, é uma crítica que eu me faço, tá certo? Então, o que eu ouvia muito de McLaughlin? Esses caras todos eu não estou mais muito curtindo. Billy Cobham, aquele baterista, jazz, assim, quando o jazz começou a virar mais free, né? E eu parei um pouco no tempo. Hermeto é um cara que eu gosto muito, tá certo? Essa música mais livre. Agora, as vozes femininas eu já não curto muito. Claro. Não é claro, é para reforçar mais uma vez, né? Minha grande paixão pelos homens todos. Né? Eles são ótimos. Nenhuma mulher? Você não citaria nenhuma cantora? Não, olha, Bethânia eu gosto, mas aí começa aquele tom, aquele timbre, assim, quando eu vejo, já tô querendo uma voz mais gostosa. Vamos fazer uma retrospectiva de 88, assim. O melhor momento. Olha, para mim, o que eu consegui fazer de melhor nesse ano, tá certo? Tá sendo um projeto que eu não estou podendo divulgar, mas eu fiz aquela escalada do Pão de Açúcar, que foi um desafio, que foi muito difícil. Para você ter uma ideia como é difícil você trabalhar profissionalmente. É uma fase do Amir Klink, hein? Essa fase do Amir Klink, né? Patrocínio não é festival de Uba-Uba, patrocínio é cooperação tecnológica. Isso é uma coisa que as empresas não entendem. Eu pelo amor de Deus, eu estou agradecendo a todo mundo que me patrocinou. A todos eles eu tenho maior... Fala o nome deles, fala. Não são muitos. Certamente eu ia deixar de falar alguns, tá certo? E ninguém está me pagando para remencioná-los, relembrá-los. Então eu adoro eles todos e todo mundo sabe quais são, porque está sempre estampado no meu Jeep, nas minhas coisas, tá certo? Agora, voltando àquilo. Eu ofereci o projeto da escalada do Pão de Açúcar, projeto Bliss, para 13 empresas. Eu consegui obter a negativa de apenas 2. As outras 11... outras 10, porque uma aceitou, ficaram me embromando, não são capazes de falar, não, Renata, não me enche o saco, não me interessa, você é muito louca, você vai se matar, você não vai conseguir. Quer dizer, eu fiquei 4 meses tentando vender um projeto que deu Veja, que deu Fantástico, que deu todas as televisões, deu 4 primeiras páginas, tá certo? Quer dizer, o retorno que eu estava garantindo, eu consegui. E as pessoas, primeiro, porra louca, loucura, não vai conseguir fazer, o que é isso? Vai se matar, problema da segurança grave. Eu tenho uma filha, eu não boto a mão para me matar. Eu sou virginiana, tá, no chão, eu ando com os pés e a bunda no chão, tá certo? Não tem um jeito. Pode até acontecer, mas eu acho muito difícil, acidentes acontecem, né? Que nem aquele caso da nossa nadadora, né? Eu entendo ela, a obstinação dela eu entendo. Voltando ao assunto, então foi um projeto que foi um desastre econômico, tá certo? Ele foi, porque você ficar 4 meses vendendo, não importa por quanto você vende, você tem que cobrir 4 meses de venda, tá certo? Então, eu, no momento, estou procurando uma pessoa que trabalhe comigo nesse tipo de coisa. Primeiro, que acredite, tá certo? Que acredite, que segundo, tem um pique para vender. Que te emprese, de uma certa forma. De maneira assim, e que não seja picareta, tá certo? Claro. E de preferência que seja homem. Que me acredite. Tem que ser. Não, se for uma mulher boa, competente, né? Tá certo? Mas vamos falar um pouco da... Eu trabalho com mulheres também. Poucas. Poucas. Eu tenho um livro só com mulheres, fotografia junto com a Nelly, com a Rosa Gauditano, e sobre São Paulo. 84. Vamos falar um pouco da emoção. A gente tem umas imagens de você escalando o Pão de Açúcar. Você mesma filmou. Você, além de carregar você, aquelas cordas, aqueles ganchos, aquele monte de coisa que tem que carregar, você ainda levou uma câmera e se autofilmou fazendo a escalada, o que é uma proeza duplamente aventuresca e interessante. Como é que foi? Fala dessa emoção de estar lá em cima, de filmar. A maior satisfação foi eu conseguir entender, conseguir realizar, né? Que eu posso, primeiro, acompanhar uma coisa de ponta dessas, porque você tem que ser altamente especializado, porque tem seus riscos. Se você não for uma pessoa do ramo, que sabe jumariar, entrar naquela corda, você realmente se mata. Tem todas as seguranças, mas elas têm que ser cumpridas. Tem que ter know-how, tecnologia. Eu fotografei, eu filmei e eu fiz gravação para a rádio. E eu bati textos também. Quer dizer, eu fiz o sindicato quem perdoe. Eu acumulei 4 funções, tá certo? Mas não tinha espaço para 4 pessoas naquela corda. Tá certo? Só tinha espaço para uma, né? Você já escalou com a tua filha? Sem dúvida, a gente escala. E ela gosta? Ela gosta, sim. Ela gosta. Só que a Tatianinha, a gatona, ela não é
arrojada. Ela vai na autossegurança e tudo mais. Eu tenho um sobrinho que é um louco. Esse menino, eu acho que vai ser um grande alpinista. Tá certo? Agora, por ser louco, eu tenho que segurar devagar, tudo mais. Que minha filha não vai nunca fazer uma besteira. Ele talvez faça. Tá certo? Vamos continuar com 88. Uma pessoa, um homem e uma mulher que você elegeria em 88. Para ser o quê? Não, pessoas que se destacaram. Quem é? Não, pessoas legais, 88. Um homem que apareceu, que se destacou, e uma mulher. Você sabe que eu não bate assim? Não. É. Sabe por quê? Porque eu tenho, isso é uma crítica que eu faço. Eu fico tão voltada aos meus projetos que às vezes eu fico vivendo muito o círculo de mim mesmo. Às vezes eu tenho que me acordar, Renata, o mundo, o que está acontecendo? Você não diria que 88 foi um ano da Erundina, por exemplo? Maravilha! Olha, em relação à Erundina, tá certo? Eu estava fora, todo o final, né? Botei nela, tá certo? E todo o final, eu estava fora. E nós estávamos lá discutindo fora de São Paulo, o Maluf, e chega aqui e... Tá. E agora eu vejo o seguinte, vai ser difícil os boicotes, não é nem boicote, vai ser administrar um país que está em caos, é muito mais fácil ser oposição que você ganha prestígio, tá certo? Então eu acredito que vai ser uma tarefa muito difícil segurar o prestígio, tá certo? Porque essa votação, na meu entender, não foi dizer que não foi que o PT aumentou, foi que as pessoas realmente foram lá e escolheram quem está mais contra. Quem está mais contra é mais coerente, é o PT. Então, assim como eles fizeram isso, assim como eles votaram no PMDB para ser oposição, assim como eles estão votando no PT para ser oposição, podem perceber que talvez não tenham feito uma boa escolha, tá certo? Quer dizer, agora, tem esse lado, tá certo? Se a situação, hoje em dia, eu não queria. Para mim, eu não queria. Sim. Tá certo? Porque está muito caótico. E depois vai se deparar com... apesar dos empresários me receberem, eu os fotografo. Eles não vão colaborar pelo que eles estão pensando. Quer dizer, eu não estou dizendo que os empresários não vão... Repare bem, vamos não complicar. Existe uma sensação de que não é para colaborar, tá certo? E isso dá para você sentir, tá certo? Então, os possíveis erros a gente vai ter que entender. Vamos falar de São Paulo um pouco, e de 89. Eu gosto de São Paulo. São Paulo. Trânsito, São Paulo, trânsito, vereadores, tá certo? Eu me arrependo de ter me candidato a vereadora. Talvez eu não tivesse ganho. Eu me arrependo por causa da lei orgânica, tá certo? Eu como arquiteta e trabalhei muitos anos em urbanismo, tá certo? Eu acho que eu teria muita contribuição a dar. Eu acho, por exemplo, essa cidade, mais uma vez estou falando de bicicleta sem que me paguem. Eu acho que essa cidade, tá certo? Essa cidade tem um super potencial para ter um trânsito resolvido nas baixadas dos jardins, na Vila Madalena, todos os jardins de bicicleta, tá certo? O mesmo acontece no centro de São Paulo. Quando o Jânio fechou o centro por causa daquele caos de problema de poluição, se eu estivesse em São Paulo, eu ia colocar 40 ciclistas pedalando na cidade, entendeu? Para mostrar que bicicleta é viável, que se pegando na Avenida Paulista é fácil de você fazer. Então, por exemplo, eu acho que se o trânsito, se não se opta por uma solução de curto... O que faz trânsito em São Paulo? É aquele carro que anda 1 quilômetro. 2 quilômetros, não é o pessoal que está nos expressos fazendo coisas longas, entendeu? Porque aí você bota ônibus, bota metrô, soluciona de outra forma. Então, não se pensa nisso, tá certo? Eu acho isso é o típico do povo brasileiro. Bicicleta é coisa de probe, de pobre. Probe, né? Como se fala? Coisa de pobre, então não pega, acho que tem preconceito. Em relação a São Paulo, isso. São Paulo é uma cidade maravilhosa, eu adoro São Paulo. É uma coisa muito contrastante, porque eu vivo a montanha. Tá certo? Eu durmo tarde, acordo tarde. Eu não saio na noite, mas eu fico até tarde, porque São Paulo produz de noite. Eu sento no computador, eu fico trabalhando de noite, fico pensando, maquinando. Aqui eu telefono, eu faço uns contatos. Aqui São Paulo é ótimo, daqui só para Nova York mesmo. Não vai... Nem Rio de Janeiro, hein? Os cariocas que me perdoem, mas é muito calor lá para trabalhar sério. Não dá para ser sério no Rio. Não são. Tá certo? Então... São Paulo é fantástico, tá certo? Você tem cultura, adoro. Você falou de se candidatar a vereadora. Qual seria o seu partido? Dizem que você é verde. Eu sou verde. Se bem que se eu fosse me candidatar a vereadora, eu teria optado pelo PT para ganhar.
Porque, claro, eu não vou, né, tenho que fazer. Se bem que eu assinei para fundar o PT, tá certo? O PV vem depois. E depois eu iria procurar associar, isso tudo eu estou falando em hipóteses, entendeu? Todo um trabalho que eu estou fazendo, tudo que eu faço tem a ver com ecologia, tá certo? A Cantareira, cadê a Cantareira? Ninguém vai lá, eu vou lá, eu pedalo lá. Quer dizer, é lindo aquilo. Outro dia eu vi 10 bugios juntos, correndo, assim, uma coisa que nem no Pantanal eu vi, tá certo? Quer dizer, e você vai lá, tem árvore cortada, tudo estragado, e você tem até medo de botar os olhos das pessoas para tomar conta daquilo, porque senão vão lá estragar, entendeu? Quer dizer, você não sabe o que é pior, se toma conta, se deixa estar, né? Que nem a Jureia, né? Você não sabe se era pior antes, quando era que era lá da Nuclear, que então aí não ia construir mesmo, agora que vai cair na mão dos caras, possivelmente vai. Então, PV, ecologia. Eu não sei, sem partidos, né? Sei lá. O seu recado de final de ano e de começo, você está desanimada, desiludida? Você fugiria de São Paulo? Não. Muita seriedade? Sabe o recado? Sejam sérios, façam, cumpram, marcam horário, apareçam, nem que seja um pouco atrasado, porque eu também atraso bastante. Quer dizer, eu tô cansada da falta de seriedade do brasileiro, da falta de profissionalismo do brasileiro, daquela síndrome de Gerson, tirar vantagem em tudo, certo? Então passou o pinote em você, então ele é melhor, tá certo? O brasileiro tem que voltar a ser sério. Não sei se já foi sério na vida, mas eu tenho certeza que já foi melhor. Tá certo? Então, você conseguir concluir as suas ideias de uma maneira com respeito, tá certo? Tá faltando muito isso, tá certo? Ainda existe muita alegria, ainda existe muito samba, ainda existe muita cerveja, muita alegria, mas a seriedade que é boa, ó, tá indo embora, tá certo? Esses guris que vêm aí tem muito que aprender. Feliz ano novo. Um beijinho. Tchau. Valeu.